E se algumas das decisões mais importantes que você tomou, acreditando que Deus estava te guiando, não foram orientação divina, mas validação do seu próprio desejo? Se Deus vai com você para onde quer que você vá, então existem duas possibilidades incômodas que quase ninguém ousa dizer em voz alta. Ou Deus está com você mesmo quando você erra, quando toma decisões ruins, quando machuca alguém, quando justifica o injustificável, ou o que você chama de Deus comigo não é Deus de forma alguma. E hoje não vamos falar de frases bonitas que ficam bem em uma imagem do Instagram com um pôr do sol ao fundo. Vamos definir com absoluta precisão o que significa biblicamente Deus estar com você. Qual é a diferença entre presença divina real e projeção psicológica disfarçada de espiritualidade? E por que essa distinção pode sustentar sua fé nos momentos mais difíceis? Ou destruí-la completamente se você a interpretar mal? Por que afirmar que Deus está sempre com você, sem entender o que essa presença realmente implica, pode levá-lo a justificar qualquer coisa em seu nome, a confundir seu impulso com direção divina, a sacralizar decisões que deveriam ser questionadas e a construir uma espiritualidade que funciona como anestesia emocional, mas não como transformação real? E se você ficar até o final, vai entender exatamente como discernir quando é Deus quem te acompanha e quando é apenas a sua própria voz amplificada, ecoando nas paredes do seu próprio desejo. Vamos começar pelo óbvio. Deus vai comigo para onde quer que eu vá é uma frase extraordinariamente poderosa no nível psicológico e funciona imediatamente no seu sistema nervoso, porque faz três coisas ao mesmo tempo que poucas afirmações conseguem fazer. Reduz a ansiedade antecipatória que surge ao enfrentar o desconhecido. Dissolve a sensação de solidão existencial que todos experimentamos em momentos de vulnerabilidade. E lhe dá uma percepção de controle sobre situações que objetivamente estão fora do seu domínio. Eu não estou atacando a frase. Estou descrevendo porque ela é emocionalmente eficaz. Qualquer afirmação que cumpra essas três funções será repetida, compartilhada e transformada em mantra pessoal, independentemente de ser teologicamente precisa ou não. O problema não é que a frase seja falsa do ponto de vista bíblico. O problema é que ela pode ser usada como anestesia espiritual, que acalma sintomas sem transformar causas. Como um tranquilizante que faz você se sentir acompanhado sem exigir mudança real. É exatamente isso que acontece quando a presença de Deus se transforma em um produto emocional, em vez de um encontro que confronta e transforma. Então a pergunta real, a pergunta incômoda que ninguém quer fazer em voz alta, é esta: você está experimentando a presença real de Deus ou está experimentando um mecanismo psicológico sofisticado que imita essa presença? É comunhão autêntica ou autossugestão treinada? É teologia sólida ou necessidade emocional buscando validação espiritual? E é aqui que a maior parte do conteúdo cristão convencional para. Porque responder essa pergunta com honestidade implica questionar experiências que as pessoas consideram sagradas. Implica introduzir dúvida onde há certeza emocional. Implica dizer que nem tudo que parece Deus é necessariamente Deus. E isso significa que sua experiência mais intensa, mais emotiva, mais espiritual, pode precisar ser examinada, não celebrada. Se esse tipo de análise profunda da fé te ajuda, inscreva-se agora, porque neste canal não repetimos fórmulas reconfortantes. Examinamos fundamentos incômodos que a maioria evita tocar. Vamos definir com precisão o que significa biblicamente Deus estar com você, porque existem três conceitos completamente diferentes que são constantemente confundidos, e essa confusão gera espiritualidade infantil. Primeiro, onipresença. O conceito de que Deus está presente em todo lugar simultaneamente, porque sua natureza transcende o espaço, o que significa que Deus está presente até onde seu nome não é invocado, onde sua vontade é ignorada e onde seu caráter é violado. Segundo, presença relacional,
que é completamente diferente, porque não fala de localização física ou metafísica, mas de relação de aliança, de compromisso mútuo, de pacto, no qual Deus se compromete a estar com você, não apenas porque está em toda parte, mas porque estabeleceu um vínculo específico com você que envolve fidelidade, direção, correção e transformação. Terceiro, presença manifestada, que é a experiência consciente e subjetiva de sentir que Deus está perto. Pode ser real e autêntica, mas também pode ser produzida por estados emocionais intensos, necessidade psicológica, sugestão coletiva ou interpretação equivocada de experiências internas. Quando Jesus diz em Mateus 28:20, "Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos", ele não está fazendo uma afirmação sobre ubiquidade metafísica. Ele está estabelecendo uma promessa de pacto relacional com aqueles que seguem seu ensinamento e vivem sob sua autoridade. E essa distinção muda tudo. Quando o Salmo 23 diz, "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo", não está descrevendo uma sensação emocional reconfortante de companhia. Está descrevendo confiança no caráter de Deus, que permanece constante mesmo quando as circunstâncias são aterrorizantes, e a percepção subjetiva de sua presença parece completamente ausente. Deus estar em toda parte não significa que Ele aprove tudo o que você faz. Deus estar em pacto com você não significa que Ele valide cada decisão que você toma. E sentir sua presença intensamente não garante que você esteja alinhado com sua vontade. E aqui vem o ângulo que quase ninguém toca. Deus estava com Davi, mesmo quando Davi estava planejando o assassinato de Urias para encobrir seu adultério com Batseba. Deus estava presente quando Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes, no momento de maior vulnerabilidade. Deus estava ali quando os discípulos discutiam quem seria o maior no reino, enquanto Jesus caminhava em direção à cruz. E se isso te incomoda, é porque reduzimos a presença de Deus a uma sensação agradável, quando na realidade, muitas vezes, sua presença se manifesta como um desconforto que expõe. Presença não equivale à aprovação. Presença não equivale à validação. Presença significa que Deus permanece fiel ao seu caráter, mesmo quando você não permanece fiel ao seu. E essa fidelidade inclui confrontação, correção e, às vezes, um silêncio que obriga você a examinar se aquilo que está chamando de vontade de Deus é realmente a vontade dele, ou simplesmente o seu desejo com linguagem espiritual. Agora vamos ao problema real. O problema que causa mais dano espiritual do que qualquer outro. Quando alguém diz, "Deus está comigo", o que na maioria das vezes está realmente dizendo é, Deus apoia minha percepção da realidade. Deus valida minhas decisões. Deus confirma que eu estou certo. E isso é absolutamente explosivo, porque transforma Deus em validador da sua subjetividade, em vez de autoridade que pode contradizer a sua subjetividade. E isso acontece constantemente de formas tão comuns que nem sequer as questionamos. Decisões impulsivas justificadas espiritualmente, dizendo, "Eu senti paz". Relacionamentos claramente tóxicos e destrutivos espiritualizados, dizendo, "Deus me mostrou que essa pessoa é para mim". Projetos pessoais sacralizados, dizendo, "Deus colocou isso no meu coração", quando na realidade foi a sua ambição que colocou isso ali, e você apenas está buscando cobertura espiritual. Imagine que você tomou uma decisão que terminou mal, que afetou outras pessoas, que produziu consequências reais, e ainda assim continua dizendo, "Deus estava comigo". A pergunta não é se Deus estava presente. A pergunta é se você estava ouvindo. Então a pergunta incômoda, a pergunta que gera crise, mas também maturidade, é esta: como discernimos realmente entre a voz de Deus e a nossa própria voz amplificada? O que diferencia a orientação autêntica do desejo disfarçado? Como saber se é direção divina ou projeção psicológica com vocabulário religioso? E é aqui que a maior parte do discurso cristão se torna circular e pouco útil, porque diz, "Ore e Deus vai te mostrar", ou
busque paz interior, ou, se for de Deus, as portas se abrirão. Mas todas essas respostas podem ser manipuladas pelo seu próprio viés de confirmação, pela sua necessidade emocional, pela sua capacidade de reinterpretar qualquer sinal a favor do que você já decidiu. 1 João capítulo 4 diz: Não creiam em todo espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. E isso não é um versículo decorativo. É um critério epistemológico para discernimento espiritual, que obriga você a submeter suas experiências internas a teste externo, a critérios objetivos, a fruto verificável. Se você já confundiu seu impulso com direção divina e quer entender como discernir a diferença real, continue, porque o que vem agora muda completamente a forma como se avalia a voz interior. Porque aqui está o problema. Se sua experiência de Deus comigo nunca o corrige, nunca o incomoda, nunca o faz revisar decisões, nunca produz transformação de caráter, nunca o leva a fazer algo que você não queria fazer, então é muito provável que não seja presença divina, mas eco psicológico. E o eco é perigoso justamente porque soa como Deus, porque usa a mesma linguagem, porque gera as mesmas sensações, mas sempre diz exatamente o que você já queria ouvir, sempre confirma o que você já havia decidido, sempre valida a direção que você já tinha escolhido. E todos esses são critérios objetivos, verificáveis, que outras pessoas podem observar na sua vida, que produzem mudança real na sua forma de se relacionar com o mundo, que geram transformação e não apenas consolo. Se sua experiência de Deus comigo não está produzindo esse tipo de fruto, se apenas produz sensação subjetiva de bem-estar sem mudança verificável de caráter, se faz você se sentir especial, mas não mais amoroso, então você tem um problema sério de discernimento que precisa enfrentar com honestidade. E aqui vem o ângulo mais incômodo de todos. A presença real de Deus produz obediência incômoda. Ela leva você a fazer coisas que não quer fazer, coloca você em situações que preferiria evitar. Confronta aspectos do seu caráter que você preferiria ignorar. Produz humildade genuína, não sensação de superioridade espiritual, porque o Deus real não compete com o seu ego para validá-lo. Ele o confronta, até que o ego deixe de dirigir sua fé. Então a pergunta que desmonta toda a espiritualidade superficial é: o seu Deus comigo faz você se sentir validado ou faz você ser transformado? Ele confirma sua percepção atual ou desafia você a mudá-la? Ele dá conforto ou produz crescimento? Vamos redefinir a frase com precisão teológica real. Deus vai comigo para onde quer que eu vá não significa que Ele aprova automaticamente tudo o que eu faço. Não significa que eu esteja necessariamente alinhado com sua vontade. Não significa que minha percepção subjetiva esteja correta. O que significa é que seu caráter permanece constante, independentemente do meu estado emocional. Que sua presença não depende de eu senti-la ou não. Que sua fidelidade não é cumplicidade com minhas decisões, mas compromisso com minha transformação. E que seu acompanhamento inclui confrontação, não apenas consolo. E aqui está a inversão final que muda tudo. A pergunta real não é se Deus vai com você, porque sua onipresença garante que Ele está presente em todo lugar. A pergunta real é se você vai com Ele, se sua direção está alinhada com seu caráter,
se sua vontade está submetida à sua autoridade, se você está disposto a ser transformado por sua presença e não apenas consolado por ela. Talvez Deus tenha estado com você todo esse tempo, mas não para confirmá-lo, e sim para corrigi-lo. Não para proteger sua narrativa, mas para desmontá-la. E a verdadeira maturidade espiritual começa quando você deixa de perguntar se Deus está com você e começa a perguntar se está disposto a ir para onde Ele já está. Deixe nos comentários, você já confundiu sensação de paz com aprovação divina? E se esse tipo de análise profunda, sem superficialidade, ajuda você, compartilhe este vídeo e inscreva-se, porque aqui examinamos fundamentos reais, não repetimos clichês reconfortantes. Até o próximo capítulo.